Sob uma nova gestão, a FESP vem justamente com essa proposta de aliar essa tradição de 87 anos de história com a inovação. A educação precisa acompanhar o ritmo da sociedade, o ritmo do mercado de trabalho. Então, mais do que nunca, é necessário que essa nova FESP, essa nova roupagem que nós estamos propondo para a FESP, traga dentro do seu processo metodológico algumas questões relevantes que o mercado de trabalho exige hoje. A educação ainda está muito centrada no conteudismo, na parte técnica. Mas quando eu chego a trabalhar no comércio, na indústria, no terceiro setor, eu percebo que eu sou exigida muito além disso. E aí? De que forma eu vou aprender se eu não fui ensinada, se eu não fui capacitada e preparada para esse momento? Então, o que nós propomos para essa FESP é essa tradição, de trazer, de estar associando toda essa história maravilhosa que a FESP construiu aqui em Curitiba, construiu no estado do Paraná, associada com nuances inovadoras. Então, nós temos o trabalho metodológico pautado nas aprendizagens ativas, associada às aprendizagens socioemocionais e à educação positiva. O que isso significa? Que a gente vai também preparar o nosso acadêmico para a parte relacional, para as chamadas soft skills. Porque a gente percebe, existe até uma fala que diz que nós somos contratados pelas nossas competências técnicas e muitas vezes somos desligados pela falta de competências relacionais. Isso comprova que é necessário que a gente seja preparado para esse momento. Então, é exatamente isso que a gente propõe, uma aliança entre o técnico e entre a parte relacional, que é fundamental para o meu desempenho como pessoa e como profissional. Quando a gente fala de aprendizagens ativas, a gente tem uma série de ferramentas que são utilizadas, Por exemplo, aqui na FESP a gente já tem algo que acontece, que é o projeto integrador de extensão. Desde o primeiro ano, o nosso acadêmico tem contato com uma demanda real externa. A gente recebe, como instituição, demanda de vários setores. Essas demandas nada mais são do que problemas. Dessa forma, a equipe de alunos, porque a gente já trabalha com outra ferramenta das aprendizagens ativas, que é o trabalho em equipe, essa equipe ela recebe essa demanda e ela tem 6 meses para encontrar uma solução para essa instituição. Ela trabalha em parceria com essa instituição e, obviamente, sob a tutoria dos nossos professores e de mentores externos, que facilitam esse aprendizado. Muitas pessoas podem dizer, nossa, mas um acadêmico já no primeiro ano vai conseguir chegar à conclusão de um problema que nem pessoas experientes dessa empresa conseguiram encontrar? Vai. Porque é o olhar externo, é o olhar do novo, é o olhar diferenciado de pessoas que estão lá só para identificar e encontrar essa solução. Não pessoas que estão envolvidas em múltiplas facetas que muitas vezes não conseguem enxergar o que está óbvio. O professor, ele não é aquela figura tradicional, que nós conhecíamos, que vai para o tablado e fica como ali dono exclusivo do saber. O nosso professor, obviamente, tem toda a titulação necessária, extremamente respeitador, respeitado, mas ele também faz uma figura de tutoria, de mentoria. Eu sempre falo que dentro do processo de aprendizagens ativas, o professor faz o contrário. Ele mais pergunta do que responde. Porque ele sabe quais são as perguntas certas que ele deve fazer para os seus alunos para que eles cheguem às conclusões que o professor quer que ele chegue, sem o professor dar todas as dicas. É o mundo real. Lá no mercado de trabalho, ninguém vai me dar resposta. Eu vou ter que descobrir essas respostas. Então, eu preciso de boas perguntas para eu criar esse senso de descoberta que já é inerente ao ser humano. Quando a gente é criança, a gente pergunta tudo o tempo inteiro. E ao longo da vida, nós vamos sendo podados. E a gente aprende a só responder o óbvio, ou só escutar e aí acabar replicando o que me falaram. Se a gente consegue inverter esse sistema na educação e a gente aprende novamente a usar a criatividade para ter essas respostas, para chegar a essas conclusões, a gente consegue formar um cidadão muito mais crítico, um cidadão com uma visão sistêmica, que tem uma formação integral mesmo.
É muito fácil a gente pensar num curso de graduação e pensar só lá em direito. Quais são as disciplinas que compõem o curso de direito? Mas que advogado é esse que eu vou mandar para o mercado de trabalho? Que juiz? Que desembargador? Eu tenho que pensar que ele, além de ser esse papel profissional, ele tem um papel na comunidade, ele tem um papel a ser desenvolvido em todos os lugares em que ele frequenta. E é isso que a gente prevê e a gente quer trazer para a cidade, para o estado e para o nosso país, para que a gente realmente possa, ao longo de um processo, ter uma formação que contribua não só para a formação profissional dessa pessoa, mas dele como agente cidadão do nosso país. Quando a gente fala em aprendizagem socioemocional e ética, né? Ou onde estão inseridas as soft skills fundamentais para o desenvolvimento das habilidades que a gente precisa ter, não só para o mercado de trabalho, mas para atuar realmente como cidadão, a gente tem algumas que são extremamente relevantes, mas que infelizmente não são tão trabalhadas, né? Quando a gente fala em habilidades socioemocionais, a gente perpassa por 3 graus. Eu comigo mesma, eu com o outro e eu com a sociedade. Eu não consigo ser empática com você se eu não sou empática comigo em primeiro lugar. E esse é um grande problema que a gente tem na sociedade hoje, porque nós perdemos esse autoconhecimento, esse autorrespeito, essa autoestima ao longo das nossas vidas. E quando eu perco o respeito por mim, obviamente que eu não tenho condições de ter respeito com o outro. Quando eu perco a empatia comigo, eu não vou ter com o outro. O jovem não é preparado mais na família, porque o desenvolvimento das famílias mudou muito, né? A formação das famílias nas escolas, né? Nas instituições. Muitas vezes ele não está ligado a outros órgãos que podem colaborar com isso. Então, a gente precisa em algum momento retomar questões como essa, não só exigir que um jovem já chegue no mercado de trabalho sabendo trabalhar em equipe, sabendo ser criativo, sabendo corresponder às necessidades que aquela empresa tem, se ninguém preparou ele para isso. E aí ele é contratado por essa empresa, é colocado para trabalhar e muitas vezes essa empresa também não se prepara em formá-lo, em prepará-lo para isso e só faz as exigências. E esse é o grande problema, né? Como é que uma pessoa ela vai estar preparada para algo que ela não foi preparada previamente? Nós temos nessa nossa proposta educacional alguns pilares e um deles é a educação positiva. Para nós ela é muito relevante. Educação positiva atrelada a uma psicologia positiva. É nada, né, além do que ter um olhar cuidadoso perante tudo, um olhar muito positivo perante as situações que acontecem nas nossas vidas. A gente vive num mundo em que a reação é muito rápida. Por quê? Porque a gente não tem esse olhar cuidadoso frente às situações. A gente não tem um olhar compreensivo, colaborativo, está muito interligado às soft skills, inclusive, né? Quando eu falo em educação positiva, eu penso em preparar esse sujeito que está aqui para reagir de forma positiva diante aos intempéries das nossas vidas. E de que forma a gente vai corresponder a esses desafios que aparecem nas nossas vidas. Então, quando eu preparo o meu aluno com esse olhar voltado para uma educação que é permeada pelo positivo e não pela reação, pela negatividade, pelo apontar de dedos, eu consigo construir uma sociedade muito melhor. O que o futuro pede e a FESP tem, na minha visão, é humanidade. Nós precisamos ser mais humanos. E essa nova FESP é muito humana. Uma gestão democrática, humana e cuidadosa com cada pessoa que vai estar aqui dentro. O respeito é fundamental e a gente tem isso como premissa.